Ah, nossa. Parar, agora tá gravando. Puta, perdi um pedaço da aula. Eita. Ah, nunca esqueci de por gravar isso Eu aí. não sei se é só comigo, mas aqui tá cortando bastante o áudio. Tem hora que pulam umas palavras que o senhor fala. Tá acontecendo com o resto do pessoal? Aqui tá tranquilo, professor. Tô ouvindo Não, normal. comigo também não tá, não. Tá Acho que deve normal. ser a internet aqui, então. É. Mas beleza, vai levando. Intervalo, dá uma reiniciada nas coisas aí. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos fazer um intervalinho aí e a gente retoma, tá bom?
Joga fora e
E aí, pessoal, tudo bem? Ô, professor, beleza. Tá compartilhando a tela ainda? Não. Tá, deixa eu pôr então aqui para a apresentação. Compartilhar. A transmissão ao Microsoft Teams foi interrompida devido a você parou de compartilhar a tela. Ok. Iniciar a transmissão. Aí. Bom, vamos lá. Tá aparecendo o livro? Agora sim. Beleza, então vamos lá. Então nós fizemos esse exercício, né? Agora vamos lá. Caso o ângulo θ for diferente de 45, as tensões normal e cisalhamento seriam diferentes entre si. São iguais quando é 45 graus, devido à questão do seno e cosseno ser igual, ser raiz de 2 sobre 2. Professor, Oi. eu vou ter que atender um cliente lá no escritório agora. Eu vou ter que dar uma saída, mas depois eu vejo a aula gravada, beleza? Fica tranquilo, normal. Obrigado. Eu que agradeço. Então vamos lá, pessoal. Ó, tensões em um caso de carregamento qualquer. Agora veremos casos de tensões para um carregamento qualquer. Vamos analisar um material no qual há múltiplas cargas aplicadas. Tá? Então a gente tem uma carga P1, P2, P3, P4 aleatória e a gente tem um plano XYZ de referência. Aí ele fala assim, ó, analisaremos que as condições de tensões em um determinado ponto Q no interior do material. Então, um ponto Q lá no material qualquer, né, no interior desse material. Para isso, faremos um corte na seção do material em um plano paralelo YZ. Então, ele está dizendo aqui que pegou esse plano aqui, né? O plano YZ, né? Tal, e aqui ele tem um pontinho K, foi feito um corte, tá? Conforme mostra a figura 18A. Os esforços atuantes em um determinado material, tá? Para o ponto Q, adotaremos uma área ΔA, na qual as forças normais AFX e cortante AVX agem sobre essa área. O índice X descrito indica que as forças em X e AVX agem uma superfície perpendicular ao eixo X. Vamos olhar o que é isso. Então ele fala assim, ó, existe uma área aqui, ó, uma área, um ponto Q, uma área bem pequenininha, uma área que ele chamou de DA. Isso aqui tudo ele usa o delta, mas na verdade é o DA, o diferencial de área, sabe? E nós temos aqui normal à superfície, um ΔF, que está na direção X. E a força cortante, o primeiro índice, indica que é uma força paralela ou perpendicular, né, ou tangencial ao plano X, ao eixo X, tá? No sentido Y. É isso aí que ele está dizendo. E do outro lado de cá, nós temos uma força que forma perpendicular com... Você observa que as duas são perpendiculares, ó, ao eixo X, né? E normal, perpendicular ao plano X, né? E tangente a um plano, né? A esse plano, ou na direção do eixo Z. Bom, com isso, a força Fx vai gerar uma tensão em X
nós teremos uma tensão XY e uma tensão XZ, onde o X indica, o primeiro X indica que a tensão de cisalhamento está perpendicular ao eixo X e o segundo dá a direção do eixo. E aí ele fala assim, bom, a definição da tensão é essa aqui, ó. A tensão X é igual ao limite de ΔFx dividido por dA, com dA tendendo a zero. Tá? Que é tendendo a uma área muito pequenininha. O Y, o tal XY, é o limite, né, da cortante do 90 graus ao eixo X em direção ao eixo Y por diferencial de área. E assim por diante. Então, ó, para as tensões X e Y e X e Z, o primeiro índice subscrito indica que as tensões atuam perpendicular ao eixo X e o segundo índice refere-se à direção da componente. As tensões têm sentidos positivos referentes às faces onde atuam. Seja a tensão normal de tração, ela é positiva se traciona. Está a favor ao eixo e quando atuante na face frontal e contra o eixo quando atuante na face posterior. Para a tensão normal, o sentido é positivo, adotado como esforço de tração e o negativo como esforço de compressão. Estado de tensão. Para melhorar o entendimento do estado de tensões, do ponto Q no material, analisaremos um cubo de lado A com centro no ponto Q, sendo as tensões são aplicadas em cada face do cubo, conforme mostra a figura 3.16. Então, o que está acontecendo? Vamos olhar essa aqui. Ó. Você tem um cubo, pensa num cubo bem pequeno dentro de um material. E aí, nesse cubo, foi aplicada todas aquelas tensões que nós descrevemos. A tensão sigma é normal sempre à face, está na direção do X. A tensão XY está dizendo que ela forma 90 graus na direção Y. A tensão XZ é a mesma coisa, 90 graus com X na direção Z. Aí você olha na outra face. Na face, por exemplo, essa face com o Z. Aqui, ó. Você tem as mesmas condições. E nós não temos mais outras três faces que nós não conseguimos enxergar? Está atrás do cubo? Elas também terão tensões normais e tensões de cisalhamento em todos os eixos, só que sempre em sentido contrário a esses aqui. Entendeu? Nunca no mesmo sentido. Por que isso sempre contrário? Porque o conjunto dessas tensões, você tem que pensar que a matéria, ali, a estrutura, está estática. Ela não tem movimento. Né? Então, as tensões se equilibram, ou devem se equilibrar. Então, ocorre cisalhamento ou esmagamento de um lado ou do outro. Componentes das tensões. Nessa etapa, verificaremos algumas relações importantes entre os componentes das tensões cisalhantes para o diagrama de corpo livre apresentado na figura 3.2. Verificaremos as forças normais e cortantes em todas as faces. Essas forças são definidas como o produto da tensão pela área. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal. Isso nós sabemos. Se, por exemplo, eu vou pegar aqui a tensão. A tensão nós já não sabemos que é uma força dividida por uma área, seja ela de cisalhamento ou normal. Então, o que é a força, na verdade? A força nada mais é, por aqui, a força nada mais é do que a tensão vezes a área. A força é igual a tensão vezes a área. Por isso que ele troca aqui, ó. Ele coloca tudo isso como forças, entendeu? Sempre serão as forças, essas componentes. E aqui ele faz um estado plano de tensão, onde a gente observa essas tensões. O que eu quero que vocês percebam aqui que é importante é que existe um equilíbrio. Observa, por exemplo, isso aqui, ó. A tensão YX vezes dA, que é uma força, ela está puxando para a direita. Contra ela tem uma força XYDA contrária, ó. Olha só, para a esquerda. Mesma coisa
a tensão de cisalhamento aqui, essa tensão de cisalhamento, está para cima. Essa mesma tensão de cisalhamento está para baixo. Observe que elas estão assim. Uma puxa para cima, outra para baixo. Uma puxa para a direita, outra para a esquerda. De modo a deixar esse bloco tensionado, mas parado. Uma equilibra a outra. Por quê? Porque a somatória das forças tem que ser igual a zero. E a somatória dos momentos. Por que momento? Pessoal, forças normais não causam momentos na estrutura, mas as tensões de cisalhamento causam. Se você quiser, por exemplo, calcular o momento em relação ao ponto central dessa força aqui, ó, é só você pegar ela e multiplicar ela A dividido por 2. Por quê? Aí você tem essa distância, um cubo de lado A, né? Imagine o braço é esse aqui, esse braço vale A dividido por 2. Essa força vai causar um momento nesse sentido, certo? E a outra causa um momento... Na verdade, essa força, os momentos, né? Desculpa, essa força que está causando o momento desse lado vai ser equilibrado por essa outra força que causa o momento desse lado. Essas componentes se equilibram em momentos, tá? De força, não. De força as verticais e horizontais. Então, aqui nós temos uma demonstração da composição desses momentos aí. Então, ele fez todos os momentos. Você pegar lá, ó, aquilo que eu fiz para vocês, ó, o tal XY vezes dA vezes o braço, que é A dividido por 2, mais tal. Observe que essas aqui, como são iguais, você vai somar. Quando você soma A por 2 com A por 2, vai dar A. Então, fica dessa forma. Aí, aqui, nos demonstra uma conclusão. Observa, se você pegar essa parcela aqui, ó, e jogar para o lado de lá, ela não vai passar positiva? Que conclusão que nós chegamos com isso? Que a tensão XY é igual à tensão YX. A partir dessa equação, podemos concluir que as tensões de cisalhamento atuantes em faces perpendiculares entre si são iguais, ou seja, a tensão XY ou a tensão YX. Para a somatória dos momentos em X e somatória dos momentos em Y, teremos as equações. Aí ele mostra que, respectivamente, análogo, dessa mesma forma, a tensão ZY é igual à tensão YZ e a tensão XZ é igual a YZ. Assimile as equações 3.27, 3.28, 3.29 mostra que, a partir do estado de tensões em um determinado ponto Q, são necessárias apenas 6 componentes ao invés de 9, uma vez que as tensões XY é igual a YX e tal, né? Então, nós vamos ter o quê? Com isso, 6 componentes. Nós vamos ter as componentes tensões normais X, Y, Z. Nós teremos as tensões XY, YZ e ZX. Para o parafuso mostrado na figura 2.21, podemos verificar que determinado cubo infinitesimal no ponto Q, no qual as tensões de cisalhamento são iguais nas faces horizontais e verticais. Então, aqui ele está mostrando que, apesar dessas forças causarem cisalhamento, né, você tem cisalhamentos também normais, né, no sentido vertical e horizontal. E essas tensões se equilibram. Para a barra da figura 2.22, podemos considerar um cubo no meio da barra, conforme a figura, em que as faces do cubo são paralelas às faces da barra. Nas condições apresentadas da figura 3.19a, o estado de tensão tem apenas uma tensão normal. Ó, nós temos esse cubo aqui infinitesimal, uma tensão X, então nós vamos ter um equilíbrio também, uma tensão X para a direita e para a esquerda, e essa tensão é dada pelo P dividido pela área. Por outro lado, se o cubo for rotacionado em torno de um eixo Z a 45 graus, teremos as tensões normais de cisalhamento com a mesma intensidade. Então, se eu girasse esse cubo, não é se eu girar esse cubo, é se agora eu analisar um cubo
a 45 graus daquele primeiro cubo. E como que ficariam as tensões aqui internas? Ficariam que as tensões de cisalhamento e de tração e compressão seriam iguais, valendo P dividido por 2A. Ao término dessa sessão, esperamos que você tenha compreendido a importância dos casos de tensões para um plano ubíquo e para um plano de carregamento qualquer, sendo possível reconhecer o estado de tensão para obter e analisar determinados componentes. Então, vamos lá. Sem medo de errar. Retornando. Só um minutinho, pessoal. Acabei de restaurar meu computador aqui, ele vai funfar. Vai ter que configurar tudo. Ó, retornando o contexto de aprendizagem, estamos trabalhando na análise do projeto dos suportes das placas de sinalização para uma concessionária de rodovia. O coordenador do projeto solicitou que você calculasse e analisasse as tensões que atuarão na emenda da barra de suporte da placa de sinalização já dimensionada. Bom, na verdade, o que ele quer que você faça? Você tem essas placas aqui, é uma placa de sinalização, aqui tem um pórtico que atravessa a pista dos dois lados. Vamos chamar isso aqui de um metalon, né? Aquele tubo retangular metálico, né? Ele tem um diâmetro externo de 50 por 80 e uma espessura de 5 milímetros. Então, ele quer, como a emenda foi feita a 65 graus, ele quer saber se isso aqui está bem dimensionado. Lembrando que a placa de sinalização tem peso próprio de 2 kN, ou seja, ela está bem centralizada, cada barra está segurando 1 kN. Bom, a placa de sinalização pesa 2 kN. E por condição de segurança, a tensão admissível na emenda é de, aí ele dá 800 kPa de tração ou compressão e 600 kPa de cisalhamento. Observa, pessoal, e deixa eu ver aqui, quer ver? Acho que vai ser 80%, 800 vezes 0,8. Ele colocou a tensão de cisalhamento um pouco menor do que 80% da tensão normal, o que é uma boa prática, deve ter dado conta. Deixa eu ver, 840 dividido por 800. 440 não, 600 dividido por 800. Deu em torno de... A tensão de cisalhamento é 75%. Ó. Essa tensão aqui, ó, ela é igual a 75% da tensão normal. Para calcularmos e analisarmos as tensões atuantes na emenda do suporte, veremos que, primeiramente, identificar o peso tal foi dividido, que eu falei para você, nós vamos precisar calcular a área. Qual área? Por isso que eu falei para vocês, é ruim calcular a área inclinada. Então, nós vamos calcular a área zero da seção reta. Então, como é que nós calcularemos essa área? Nós vamos calcular toda a área externa, certo? Depois, a gente calcula a área interna e subtrai uma da outra. Com isso, nós vamos ter exatamente a área que nos interessa, que é a área da parede da viga, né? Então, o que foi feito aqui, ó? A área é 50 vezes 10 a menos 3, que nós estamos transformando milímetro em metro, vezes 80, que é a largura, vezes 10 a menos 3, menos o interno, que é 40 vezes 10 a menos 3, vezes 70 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos encontrar que a área da seção é 0,0012 metro quadrado. Vimos nessa seção que, para obter a tensão normal de cisalhamento em um plano oblíquo, vamos utilizar as seguintes equações. Nós temos essas equações aqui, que nós definimos, né? No caso é essa, né? Já deduzida para nós, e essa aqui. Só cuidado com um detalhe, olha só. 45 graus está em relação ao eixo longitudinal do plano. E nossa equação considera esse ângulo aqui. Esse é o nosso teto. Sempre será um ângulo perpendicular ao eixo da viga. Por isso, você vai fazer aqui. Opa.
90 graus menos 65, 25 graus. Agora, tranquilo. Com as tensões admissíveis, ó, aí um detalhe. Ele quer saber qual que é o carregamento máximo que ele pode pôr com as tensões admissíveis. Então, o que foi feito aqui? Ó? Vamos voltar lá na equação original e ver o que aconteceu. Ó. Eu tenho essa equação, tenho a tensão. Quem que eu quero saber? A carga máxima. Por quê? Porque eu tenho a carga. Eu poderia também fazer o contrário, calcular a tensão, ver se a tensão ficou abaixo da admissível. Só que aqui ele quer saber a carga máxima. Então, o que foi feito? Ó, passou o A multiplicando e o cosseno ao quadrado dividindo. Aqui fez a mesma coisa. Ó. Passou o A multiplicando a tensão e o seno vezes cosseno dividindo isolou o P. Por quê? Você sabe as admissíveis, você consegue, através dessa equaçãozinha manipulada, achar, então, qual a carga máxima para tensão de cisalhamento e para tensão normal, desculpa, tensão normal e a tensão de cisalhamento. Então, a tensão normal é 800, a área é 0,0012 dividido por cosseno do ângulo, que é 25 graus. Aí, pessoal, o que você faz? Coloca na calculadora, ó, você vai fazer o cosseno, você coloca primeiro cosseno de 25, acha o valor dele. Aí você eleva ele ao quadrado. Aí sim, você vai fazer 810 a terceira vezes 0,0012. Isso aí dividido por ens, que é o anterior. E aí você vai encontrar 1.168 newton. Então, essa é a maior tensão, ou esse é o maior carregamento que pode ser submetido para suportar cisalhamento. Cisalhamento normal, tração. E para compressão, para cisalhamento, a única coisa que você colocou o limite aqui o coeficiente de segurança, ou a tensão máxima admissível de cisalhamento, e o resto é igual, só a formulinha mudou aqui embaixo. Então aqui você vai fazer 125 vezes cosseno. Encontrou que para o cisalhamento, pessoal, ele pode suportar até 1879. E por que isso? Porque está a 63 graus. Mas observe, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Como o carregamento do projeto é 1.000 newtons, é menor do que os carregamentos para as tensões admissíveis, a emenda realizada para aproveitamento do material pode ser realizada com segurança. Entretanto, se a emenda fosse realizada a um ângulo de 45 graus, o menor carregamento admissível seria com uma folga maior, como podemos verificar. Então, ele colocou aqui a tensão de a 45 graus, a tensão de cisalhamento é igual a normal, que vai dar P dividido por 2 vezes A. E ele encontrou que o carregamento para o cisalhamento, então, ele suportaria até 1.440, e para a tensão normal, a 45 graus, 1.920. Então, assim, era mais interessante fazer um corte de 45 graus para ser emendado do que um corte a 65 graus para emenda. Tá? Podemos comparar que a 45 graus, os carregamentos admissíveis são maiores que para 25 graus. Assim, devido à forma como executada a emenda atende às condições de segurança, entretanto, pensando na segurança do projeto, estaria mais seguro uma emenda fosse executada com um ângulo de 45 graus. Deixa eu pegar um negocinho aqui, pessoal. Eu vou precisar de um...
Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui. Então, ó, tensões em um plano oblíquo, emenda de fuselagem de um avião. Descrição da situação, problema. Essa aqui. Para a construção de um avião, em determinados pontos da estrutura, é necessário executar uma emenda tipo boca de peixe, conforme mostra a figura 3.23. Essa emenda interliga por uma solda. Interliga dois elementos por uma solda. Considerando que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, ele está dividindo, é 10 kN, 5 para cada lado. Determine a tensão de cisalhamento e a tensão normal no plano de cada solda. Então, resolução da situação, problema. Segundo o enunciado, devemos dividir o carregamento axial para cada plano. Desta forma, podemos utilizar as equações de tensão normal e tensão de cisalhamento desenvolvida nesta seção. Então, a tensão normal é P dividido por A vezes cosseno ao quadrado, e a tensão de cisalhamento é a carga por A0 seno vezes cosseno. Dados. Carga P, 5 vezes 10 a terceira newton, 1 kN, a área. Parte das dimensões aqui em milímetros, né? 37,5 e 25. Tá? E por que ele está usando aqui, pessoal, o 25? Porque você está achando, você vai usar a área, né? Nós montamos nossa equação para atender a área em função do plano inclinado. Então, por isso, essa área pequena aqui, ó. Nós estamos olhando, ó. Que vai ser metade para cada um. Pois bem, o ângulo, pessoal, ele fez o ângulo a 30 graus. Observe que o ângulo a 30 graus não está normal a... Normal não. O ângulo em relação ao perpendicular ao eixo da viga. Então, tem que ser esse ângulo. Como nós sabemos que esse ângulo aqui chamando θ, né? Então, 30 mais θ, 30 mais θ é igual a 90 graus. Passo 30 para lá, θ vai ser igual a 90, menos 30 é igual a 60 graus. Ok? Então, foi isso que foi feito. Bom, aí é facinho, substituímos os valores, né? A área da seção nós já vimos calculado. Está aqui, a área da seção. Foi 0,025 vezes 0,0375. Dividindo um pela outra, vezes cosseno do ângulo, encontramos a tensão normal. Aplicamos a fórmula para tensão de cisalhamento e chegamos a 23,09 kPa. Dessa forma, podemos concluir que esse tipo de emenda terá uma tensão normal de 1.333,33 kPa e a tensão de cisalhamento 2.309,4 kPa. Beleza, agora vamos avançando na prática. Esse que é aquele que nós temos que realmente resolver, né? Ele está em duas partes aqui. Vou recortar ele aqui, pessoal, e levar para lá para a gente fazer.
pegar aqui o desenho, né? E as alternativas. Antônio. Então vamos lá, pessoal. Um carregamento axial pode causar tensões normais e cisalhamento, desde que o plano de aplicação do carregamento e o carregamento não sejam perpendiculares entre si. Da mesma forma, os esforços cortantes atuantes na seção transversal de um parafuso podem causar tensões normais e cisalhantes, atuantes em cada um dos infinitos planos não perpendiculares ao eixo do parafuso. Para uma emenda de uma barra de madeira mostrada na figura a seguir, determine a tensão normal e a tensão de cisalhamento na emenda, sabendo que o carregamento P é igual a 8 kN. Detalhe, pessoal, a única coisa que a gente tem que se atentar aqui, ó, é que, ó, é aquele problema. Nós temos que encontrar, na verdade, esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui a gente sabe que é 30 graus. Sempre é o ângulo cujo eu tenho uma linha perpendicular ao eixo da viga, tá? E ao carregamento, certo? Então, vamos lá, o que ele quer saber? Ele quer saber o carregamento. Aí nós temos achar o ângulo, né? Então, que nós já vimos que é 30 graus, já vou anotar aqui, ó. O θ é igual a 30 graus. Perfeito. E aí nós vamos aplicar as fórmulas direto, né? As fórmulas que nós temos. Serão as duas formas. Serão que a tensão é igual a P dividido por o A0, que é a área de seção, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo θ. E nós temos a tensão de cisalhamento, que é P dividido por A0, que multiplica seno de θ vezes cosseno de θ. Tá bom. Para isso que está faltando a área. A área zero, se a gente for olhar aqui, né? Nós podemos já ter, deixa eu ver se a resposta é em quilopascal. Então vamos passar para metro, né? Então nós vamos ter as áreas aqui, ó. A área A0 vai ser igual a 0,0762 que multiplica 0,127. E essa conta aqui, fazendo na calculadora, vai dar 0,0762 vezes 0,207. Vai dar, então, 0, total dá 0,00968. Arredondando, tá? Essa é a área. Bom, podemos aplicar agora a fórmula direto para achar as tensões, ó. Vamos pegar aqui, ó, fazer aqui mesmo, ó. A tensão vai ser o quê? A carga P, quanto que é? É 8 kN, então é 8 vezes 10 a terceira, dividido por a área 0,00968, vezes o cosseno de 30 graus ao quadrado. Vai ser igual. Então, aqui a gente poderia até fazer uma brincadeirinha, né? Não vai adiantar nada. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar 8 a terceira, que é 8.000, dividindo por 0,00968.
Isso aqui vai dar 826. Espera aí que eu não multipliquei ainda pelo cosseno, tá, pessoal? 0,45 aproximadamente. Vezes cosseno de 30 ao quadrado. Vai dar 0,75. 0,75. Então, a tensão vai ser igual a 75 vezes 826,45 vai ser igual a... Ó, vai dar 619,8. Vou arredondar aqui. Aqui tem 620 ali. Vou colocar aqui, ó. 620 quilopascal? Não, tem uma coisa errada aqui. 620. Uma coisa. Peraí, só um minutinho, pessoal. Peraí, aquele ali, ó, não era vírgula. O computador está configurado aqui, peraí. 8.000 dividido por 0,0968. Eu pus errado aqui, pessoal. Uma vírgula aqui. Aqui tinha dado um pouco diferente, mas eu achei errado, que estava errado o meu. Não, é que eu na hora eu bati o olho na calculadora, eu vi o ponto, mas o ponto aqui é separador de milhar na minha calculadora, não é vírgula. Então é 826,446,3. Na verdade, é esse o valor. Vezes 0,75. Agora sim, vezes 0,75 vai dar, ó. Na verdade, a tensão dá esse valor, dá para a gente arredondar, vai dar 619.835 aproximadamente, né? Pascal. Ou a gente pode colocar em quilopascal, né? A vírgula daqui, pula 3 casas, vai ser 10 a terceira é quilo, né? Vai ficar 620 quilopascal. É isso aí. Agora a gente vai calcular a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento vai ser igual à carga também, dividido pela área e seno de θ vezes cosseno de θ. Vamos lá. A tensão de cisalhamento, a carga é 8 vezes 10 a terceira, dividido pela mesma área, que é 0,00968, vezes o seno de 30 vezes o cosseno de 30 graus. Portanto, vai ser igual. Essa continha aqui vai dar a mesma, vai ser assim, 826,446,3 vezes. Aí eu vou fazer. O seu deu agora isso aí, não deu, Maicon? Essa outra de baixo, o meu de cima deu, a de baixo eu não fiz ainda. Ah, então tá. Então vai dar aqui, eu vou fazer aqui, ó, seno de 30 vezes cosseno de 30. Vai dar igual a 0,44. Então aqui vai ser vezes 0,44. Não, 44 não. Vou tomar 433. Deixa eu só conferir. Seno de 30 vezes cosseno de 30 graus. 0,33. Então, vezes, agora, 826,446,3. Vai dar, então, 357. Aí, por arredondamento, né? Deu 300. O meu deu isso aqui, ó. Minha tensão deu igual a 357,86 mil, né? Eu já vou colocar aqui em quilopascal, tá? Quilopascal. 86 quilopascal, tá? Mas a resposta aqui, pessoal, só deixa eu pôr aqui para não confundir, né? Aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. 357.861,7 pascal.
Vai dar a alternativa C, né? É alternativa C. É isso aí. Alternativa C. Bom, esse é bem tranquilão, né? Vamos para o próximo. O próximo também não é tão difícil, não. Nós só temos que analisar o seguinte. Ele muda o ângulo. Ele fala o seguinte, vamos lá. Vou pegar aqui ele. O próximo, ele dá esse plano para nós aqui. Ele fala assim, ó. Para as tensões em um plano oblíquo ao eixo, quando o plano inclinado tem um ângulo θ 0, tem-se uma tensão normal máxima. Tá? Por outro lado, a tensão tende a 0 quando o ângulo se aproxima a 90 graus. Tá? A tensão de cisalhamento é nula quando o θ é igual a 0 ou θ é igual a 90. No entanto, para θ igual a 45, tem-se a tensão máxima de cisalhamento. Determine a tensão normal e a tensão de cisalhamento para o plano oblíquo apresentado na figura. Só que agora, ele quer que nós montemos novamente a equação. Só que, de vez de montar aquela equação que nós montamos, com o ângulo θ sendo em relação ao eixo perpendicular ao longitudinal, ele quer que a gente monte a nossa equação aqui, ó, nesse plano aqui, inclinado. Certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos colocar ele e montar ele ali, tá? Deixa eu dar um print. Dá para fazer ali mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar um corpo de diagrama, um diagrama de corpo livre, tá? E tentar ver como que vai ficar essas forças aí. Então, tá. Então, vou pegar aqui. Vou fazer aqui, ó. Ele como se eu estivesse olhando ele de lado, tá? Vou fazer até um pouco maior. Beleza. Aqui, o que vai acontecer, pessoal? Olha só. Nós, como o plano está inclinado, eu fiz ao contrário da inclinação. Vou colocar as cargas. Então, aqui eu tenho uma carga P, certo? O que vai acontecer? Como o plano é inclinado, e aqui nós temos um ângulo θ, né? Esse ângulo θ aqui. Mais fácil. Pode ser. Deixa eu fazer uma linha auxiliar aqui para nós, ó. Essa linha auxiliar aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Que é o ângulo da inclinação. Bom, esse ângulo aí, ele vai gerar uma cortante. Deixa eu fazer. Vou fazer para cá e para cá, pode ser. Vou pegar aqui uma cor verde, ó. Vai ter a partir daqui, vamos pôr do centro, uma tensão
cisalhamento V e uma tensão normal ao plano, tá? Uma 90 graus, uma normal. Certo? E aí nós temos que saber o quanto que vale essa tensão aí. Agora, pensa só. Para equilibrar essa tensão, para fazer um equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou ter também aqui, ó, eu vou ter que encontrar essa componente aqui e essa componente aqui, ó. Essa componente aqui ficou um pouquinho grande. Deixa eu apagar ela aqui. Ela fica proporcional ao tamanho do P. Vamos entender já o que está acontecendo aqui. Ó. Veja bem, se essa N está puxando para cá e o P puxa para lá, vai ter um componente P nessa direção, assim, paralela ao N, tá? Paralela ao N. Também tem que ser menor. Ou eu aumento o P, né? Tá bom, eu vou deixar assim mesmo. Agora vamos analisar os ângulos que nós temos aqui. Deixa eu ver. Esse ângulo aqui é o ruim aqui. Esse ângulo agora tem que relacionar esse ângulo aqui, ó. Então aqui, ó, olha pessoal. Aqui, ó, aqui vale θ, ó, também. E esse é θ. Ah, ó. Vocês se lembram da regra do Z? É assim, ó. Se você tiver dois planos paralelos, se você tiver uma reta R entre duas linhas paralelas, esse ângulo for θ, esse ângulo aqui também é θ, tá? Por isso que eu estou falando, olha só. Se aqui tem θ e aqui tem θ, porque esse aqui, ó, essa componente aqui tem que ser paralela a esse plano, para uma equilibrar a outra. Então, se aqui é θ, aqui é θ. Agora, se essa aqui é perpendicular à força P, então aqui também é θ. Certo? Beleza? Aí, ó, essa componente eu posso transportar ela para cá, aqui para frente. Ó. E a de baixo fica aqui mesmo. Aí pergunto, o quanto que vale essa componente aqui de baixo? Ó, vou mudar até de cor aqui. Ó. Essa componente aqui, qual o valor dela? Ó, se ela é cateta adjacente, ela vale P vezes o cosseno de θ. E essa componente aqui vai valer o quê? P vezes o seno de θ. Tá? E agora sim, já encontramos as componentes, né? E aí, o que nós temos que fazer? Achar as equações de equilíbrio só. Fazer as equações somatórias de forças. E aí, vamos adotar o que como positivo? Eu vou adotar isso aqui como positivo, ó. Esse eixo aqui, ó, esse vai ser o Y, e esse eixo aqui vai ser o X, tá? São positivos nesse sentido. Aí você faz o seguinte, ó, por aqui, somatória das forças em X tem que ser igual a zero. E quem está acompanhando o eixo X é positivo. Então, nós temos o quê? Olha só, vamos fazer a somatória da força nesse eixo. O V está para cima, é negativo, é menos V. O P está para baixo, e ó, essa componente aqui está para baixo, ela é positiva, então, mais P vezes cosseno de θ. Tudo isso igual a zero. Passo o V para lá, então nós vamos ter que V é igual a P vezes cosseno de θ. Certo? Tranquilo, né? Tranquilo. Que mais? Vamos fazer agora a somatória. Ó. Somatória das forças em Y. Com a inclinada aqui para cima, né? Sendo positivo. Professor, Oi? eu vou precisar sair.
Meu cunhado tá com o carro quebrado. Eu vou ter que ir lá socorrer ele. Ah, pode Foi ir, um eu fácil vou exercício. acabando aqui. Caramba, E ele pode ir ligou pro tranquilo. seguro, o seguro não foi buscar ele tá ligando para mim aqui. Eu vou subir lá. Obrigado. Tá, eu deixo gravando, depois vocês assistem aí. Falou. Semana que vem é a revisão. Eu tava fazendo exercício 2 aqui. Fazer o quê? Mas tudo bem. Valeu, obrigado. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Bom, portanto, vamos lá, com o Leonardo. Nós vamos fazer aqui, ó. Então, vai ter somatória de forças em Y, né? Então, nós temos a componente P vezes seno de θ menos o N. O N está negativo, está no sentido contrário. Se igual a zero, passa o N para lá, nós vamos ter que N vale igual a P vezes seno de θ. Agora, ótimo. Nós temos que encontrar a área da seção, nós temos que encontrar essa área. Nós temos esse comprimento, vamos falar que essa área aqui é a área A0. Nós queremos saber essa área aqui, que é a área A θ. Então, o cosseno de θ é igual... Não, cosseno não, aqui já não dá cosseno. Aqui a área vai dar seno. Olha só, é o contrário do outro. Aqui, ó, vai dar o seguinte, ó. O seno de θ é igual a cateto oposto, esse aqui é delta θ, que é o delta zero sobre o delta θ. Passa isso para lá e eu estou dividindo. A área, então, vai ser que o delta θ é igual ao delta A zero, né? Dividido por seno de θ. Beleza, agora nós vamos encontrar... Ela quer que encontre as fórmulas das tensões, né? Determina a tensão normal e cisalhamento. Então, a tensão... Vou fazer o quê? Ó, a tensão normal é a tensão V sobre a área θ, né? Então, nós vamos trocar. Aqui vai ficar o V, nós achamos que é o P vezes cosseno de θ, dividido pela área, que é A0 sobre seno de θ. Isso aí, seno de θ. Faz os meios extremos, nós vamos encontrar que a tensão vai ser igual a P vezes cosseno. Então, vou colocar o seno primeiro. P vezes seno θ vezes cosseno θ dividido por A0. Isso aí. E a tensão de cisalhamento vai ser igual a normal dividido por A0, a θ, né? Então, a normal, nós descobrimos que ela é P seno, P vezes o seno de θ, dividido por A0 sobre seno de θ. Faz a mesma coisa, meios extremos. Nós temos, então, que a tensão vai ficar P vezes seno de θ vezes seno de θ, dividido por A0. Seno de θ vezes seno de θ é seno ao quadrado θ. Então, a tensão normal vai ser igual a P vezes seno de θ ao quadrado dividido por A0. Então, encontramos aí a alternativa, então, a tensão é P seno ao quadrado. Atenção, P seno ao quadrado e P seno ao quadrado. E a outra é a letra E. Aí. É isso mesmo, é a letra E. Tá entendendo, Leonardo? Leonardo?
fazer a última. Bom, vamos resolver a última, pessoal. Pois vocês vão estar assistindo aí, né? Tem que deixar no jeito. Essa aqui é bem tranquilinha também, ó. Eu vou fazer até aqui mesmo direto. Aqui, não, aqui, vou dar um print aqui. Uhum. Então, nós temos aqui, vamos ver, vimos que as forças axiais aplicadas a um elemento de barra provocam tensões normais na barra, enquanto as forças transversais agindo sobre parafusos e pinos provocam tensões de cisalhamento nas conexões. A razão pela qual se observou a relação entre forças axiais e tensões normais, por um lado, e forças transversais e tensões de cisalhamento, por outro lado, é porque as tensões estavam sendo determinadas apenas pelos planos perpendiculares ao eixo do elemento de ou conexão. Um bloco de apoio quadrado, com lado medindo 150 milímetros, conforme mostra a figura, temos um carregamento de 6 N. Determine a tensão normal de cisalhamento. Tensão normal de cisalhamento. Normal e de cisalhamento da seção AA. Então, a única diferença aqui, pessoal, que aqui, como ele está medindo o ângulo em relação à normal do plano, é 30 graus mesmo, não precisa mudar nada. Só a aplicação direta das fórmulas. Então, nós temos a fórmula da tensão normal, né? A tensão normal vai ser igual a π ao peso, a carga, sobre a área A0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Vamos pôr aqui, a carga é 6 vezes 10 a terceira, dividido pela área. A área nós vamos ter que calcular. Então, a calcular é a área, eu vou já entrar com ela em milímetro quadrado mesmo, 150. Ó, a área zero vai ser 150 vezes 150. 150 vezes 150. 150 vezes 150 vai dar 22.500. Então, a área zero vai ser 22.500 megapascal. Certo? Então, vou entrar aqui. O cosseno de 30 graus vezes o cosseno de 30 graus ao quadrado dividido por 22.500. Lembrando, como eu entrei em milímetro, a resposta vai sair em megapascal. Ali é área, poxa vida. Aqui, ó, só o número aqui, ó. Isso aqui é área, que é milímetro quadrado. Ok? Fazendo essas continhas aí, tá? Então, vamos lá. Eu posso cortar aqui, ó, colocar, para facilitar a conta, colocar uma vírgula aqui, falar que aqui nós temos um 10 a terceira. Corta, corta. Então, vai ficar 6 dividido por 22,5, certo? Vezes o cosseno de 30 graus elevado ao quadrado. Vai dar 0,2 megapascal. Próxima tensão de cisalhamento vai ser igual a P vezes seno de θ vezes cosseno de θ dividido pela área zero. Vai ser igual ao P vezes 10 a terceira dividido, já vou colocar aqui, ó, 22,5 vezes 10 a terceira vezes seno de 30 vezes cosseno de 30 graus. Então, a tensão vai ser igual
Aqui eu corto esse com esse. Então, vai dar 6 dividido por 22,5, que multiplica seno de 30 vezes cosseno de 30. Vai dar 0,115. 0,115 megapascal. Vamos ver. Opa. Então, alternativa A. Pessoal, perfeito. Então, era isso aí. Agradeço aos senhores. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. Boa semana, né? E na próxima aula fazemos a revisão para a prova. Opa, ok.